Então, bom dia, pessoal. Estamos gravando a nossa aula de instrumentação optoeletrônica, que nada mais é do que uma instrumentação que envolve a luz. Então, antes, a nossa chamada. Carla. Presente. Carlos. Presente. Guilherme. Henrique. Erli. Erli não veio hoje. Igor. Presente. Jonas. Presente. Lucas. Silvio. Presente. Tiago. Presente. Victor. Presente. Vinícius. Presente. E Vitor. Também não? Ok. Feito isso, então, vamos para a nossa aula sobre luz. Essa aula também, assim como a aula da semana passada, da aula de ontem, quer dizer, ela envolve equipamentos que podem ser simples e podem ser muito complexos. E, mais uma vez, então, se vocês quiserem interromper durante a apresentação, fiquem à vontade aí, né? Então, trazendo aqui do dicionário, o que significaria a palavra optoeletrônica, né? Estudo ou concepção de dispositivos que associa a eletrônica, obviamente, à ótica, ou que emprega a interação de fenômenos ópticos e eletrônicos, o que quase a mesma coisa, né? Então, você tem aqui a mistura entre ótica e eletrônica, fototransistor, fotodiodo, que mais? Sensores ópticos, leitor de código de barra, tudo isso está associado à optoeletrônica. Então, os exemplos mais comuns, né, são LEDs, fibra óptica, né, já com aplicação em redes, todo tipo praticamente de display envolve luz, quase todo. Fotodiodo, fototransistor que eu já citei, né? Optoacopladores, para quem ainda não conhece os MOC da vida, isso aqui é extremamente necessário. Provavelmente, se você fizer algum acionamento de motor, de um indutor pesado, como, por exemplo, um solenoide, para o controle de algum acesso, cataca ou movimento de alguma forma, é interessante você não colocar o pino do microcontrolador direto no acionamento, e às vezes não serve um transistor. Então, você precisa de um optoacoplador, isolando eletronicamente os dois circuitos, ou seja, o circuito de acionamento com o circuito que será acionado, né? Lâmpadas de xenon, né? E o famoso diodo laser. O laser, pessoal, aquele laser, né, dos filmes de ficção e etc., existe duas formas de fazer laser: a química e a por diodo, tá? A química é que tem a potência suficiente para que o laser seja uma arma ou cortante. E o diodo laser, ele não é tão potente assim. Então, mas não deixa de ser laser, tá bom? Uma ponteira laser, como eles falam, né? Que na verdade é um diodo. Mas depois vocês podem também procurar no dicionário essas duas palavras de forma independente para entender melhor o que nós estamos falando. Aqui, lembrando que eu compartilhei esta apresentação no Moodle, então lá pelo Moodle, quando você clicar aqui, você cairá num site que tem as grandes variações de instrumentos optoeletrônicos, só para ter uma noção aí como é grande esse leque de instrumentação optoeletrônica. Então, sugiro que dê uma navegada nesse site aí para dar uma olhada no que existe. Às vezes, o que existe é o que você queria usar no seu TCC e não sabia, né? Então, é uma oportunidade, né? Aqui eu trago um pequeno vídeo, um vídeo de um fotoacoplador, ou seja, um MOC. Vamos observar aqui.
pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletroleve. Hoje nós vamos fazer um vídeo prático sobre um pedido que o pessoal tem feito já há algum tempo com relação a acopladores óticos. O pessoal pergunta, como é que eu testo o acoplador ótico? Tem algum testador de acoplador ótico? O acoplador ótico, a gente sabe, é muito utilizado, principalmente em fontes chaveadas e vários outros circuitos que necessitem de um isolamento galvânico, de preferência para sinais de baixa intensidade. Isso é muito bem feito por um acoplador ótico, substituindo muitas vezes um transformador nessa situação, já que ele efetivamente isola uma área da outra. Existe um vídeo aqui no canal onde eu descrevo com detalhes o funcionamento do acoplador ótico. Professor, tá chegando só o som. O som não está indo? Tá vindo só o som, a gente não tá vendo a imagem. Ah, vocês não estão vendo a imagem? É como se o vídeo tivesse pausado. Aqui para nós. Então deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Copiar o URL. Vou direto. Não, vou fazer diferente. Vou usar um outro navegador. E talvez dê certo. Então tá. Então o que eu vou fazer? Só um instante que eu estou ajustando, tá, pessoal? Eu vou compartilhar outra tela, depois a gente volta para a apresentação. Estão visualizando aí? Sim? Sim. Então, Sim. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletroleve. Hoje nós vamos fazer um vídeo prático sobre um pedido que o pessoal tem feito já há algum tempo com relação a acopladores óticos. O pessoal pergunta, como é que eu testo o acoplador ótico? Tem algum testador de acoplador ótico? O acoplador ótico, a gente sabe, é muito utilizado, principalmente em fontes chaveadas e vários outros circuitos que necessitem de um isolamento galvânico, de preferência para sinais de baixa intensidade. Isso é muito bem feito por um acoplador ótico, substituindo muitas vezes um transformador nessa situação, já que ele efetivamente isola uma área da outra. Existe um vídeo aqui no canal onde eu descrevo com detalhes o funcionamento do acoplador ótico, os tipos mais comuns que existem no mercado, quais são as principais aplicações e o funcionamento desse componente tão interessante. O que a gente vai mostrar hoje aqui é uma prova prática, né, um circuito muito simples, realmente simples, de como testar de forma rápida e eficiente um fotoacoplador ou um acoplador ótico. Né? Isso, obviamente, fora do circuito. Você remove o circuito. só uma pausa, pessoal. Observa que ele está falando aí testar. Quando a gente fala em instrumentação, também tem a parte da instrumentação para validação se o instrumento não está estragado, manutenção e etc. e tal. Então, um testador é muito interessante. Existem alguns livros, e um livro que eu recomendo é aqueles livros do tipo 100 circuitos de testes para instrumentação. Você vai encontrar esse livro aí, ele é bem barato em qualquer livraria e até mesmo de forma eletrônica. Se você tem alguns fotoacopladores, muitas vezes você pega uma placa de fonte de ATX, por exemplo, de computador, e remove aqueles acopladores óticos para sua caixinha de componentes, você quer testar, verificar se ele está bom ou não, isso é um circuito indicado. Então, basicamente, o circuito é esse desenho aqui, eu vou deixar aí o link aí embaixo, eu vou colocar dois soquetes, um soquete para 3 pinos, caso 3 pinos de cada lado, né? Um soquete de 6 pinos e um soquete para 4 pinos. Isso porque nós temos fotoacopladores desse tipo aqui, que tem 4 pinos, 2 de cada lado, e tem alguns outros modelos com 3 pinos de cada lado. Óbvio que eu não vou conseguir cercar todos os modelos possíveis de fotoacopladores, mas os mais comuns, de 2 e 3 pinos, podem ser testados nesse circuito extremamente simples. A gente alimenta
eles vão ficar em paralelo, obviamente, já que você vai poder usar um ou outro soquete. Nós vamos alimentar aqui o anodo, né, do LED interno do fotoacoplador, através do resistor de 1K, com a bateria de 9 volts alimentando a entrada e uma chave de teste aqui na ponta. Tá? E o catodo vai direto ao negativo da bateria, os dois catodos em paralelo. Na saída, a gente tem as saídas de coletor e emissor, eles vão estar também em paralelo, acionando um LED. O emissor aciona diretamente o LED, enquanto o coletor vai logo a seguir da chave dos 9 volts positivos. Okay? Depois dá para olhar com maiores detalhes aqui. Obviamente, um resistorzinho aqui, limitador de corrente para o LED. Ele aqui insere, nesse caso, com o negativo da bateria. Então, o circuito é bastante simples. Eu vou mostrar aí rapidamente. Foi feita a montagem e numa plaquinha minúscula e o funcionamento efetivo do testador de optoacoplador. Okay? Então, vamos lá. Observa que ele fez uma placa corroendo a parte de metálica da placa, né? Dá para fazer também usando placa padrão, que fica até mais rápido e fácil. Eu tenho o circuito já montado, com a bateria acionar. Tem aqui o LED que vai indicar se está funcionando ou não. E uma chavezinha aqui, tipo push button. Os dois soquetes, um para 6 pinos, o outro para 4 pinos. E está aqui. Placa com layout bem simples. E então, vamos já começar com alguns testes. Vamos lá. Vou pegar aqui. O fotoacoplador, você tem que observar o seguinte. Ele vai ter um pontinho ficando qual pino limpo, o fotoacoplador. Quando não tem um pontinho, ele tem uma barra aqui lateral ou um chanfro no próprio corpo do componente, indicando qual seria o pino 1. O pino 1, normalmente, uma grande parte desses circuitos, é o anodo. O pino 2 é o catodo do LED emissor interno. E do outro lado você tem no pino 3, aqui embaixo, o emissor e no pino 4 o coletor. Esse é o padrão. Mas sempre é bom conferir no datasheet caso você tenha um modelo muito diferente dos mais habituais. Então, eu indico aqui que o meu pino 1 aqui vai estar direcionado para lá, então é apontado aqui para o lado do LED. Né? Então eu vou inserir aqui no soquete. Okay? Inserir aqui o componente e vou pressionar esse botão. Se o LED acender, significa que o fotoacoplador está bom. Ok, acendeu. Está em bom estado. Vamos testar outro aqui. Vamos testar outro. Esse daqui é do lado de cá. Vou conferir aqui se é isso mesmo. Exato. Não é onde tem um pontinho. Então, é do lado de cá. Importante conferir isso para não... Muitos testadores comerciais, ou seja, que você paga para ter ao invés de fazer em casa, eles têm o buzzer também, ou seja, além de acender o LED, eles apitam para ficar mais fácil de perceber. Bom, acho que ficou já o entendimento. Vamos voltar para a nossa apresentação. Alguém tem algum comentário? Não? Então, estamos de volta aqui, vamos ver. Então, vamos mudar de slide aqui. Aqui nós temos um vídeo de outra aplicação, só que agora eu descobri o que eu estava fazendo errado enquanto vocês assistiam ao vídeo aí. Eu tenho que apertar aqui, ó. Agora vocês estão vendo? Sim? Sim, dá pra ver. Agora estou vendo. Oi, pessoal, hoje nós vamos conhecer o tacômetro TD813 da Instruter. Ele é um tacômetro tipo contato e óptico com mira laser. Ele faz as duas tem. O próprio tacômetro, ele acompanha mais utilizado. Ele acompanha, como ele também é óptico, 13, como a gente pode ver, ele tem aqui o eixo na ponta. Então aqui esse eixo é usado para medição via contato. E se a gente puxar aqui, ele sai essa tampa. E aí a gente fica só com a parte óptica, né?
onde ele vai gerar um ponto de laser e a gente mira na fita onde a gente colocou a fita refletiva, e ele também vai dar, depois nós vamos fazer a medição na prática para entender como que isso funciona melhor. Encaixa aqui. Então, na parte traseira ele tem o compartimento de pilhas. Então, vamos colocar as pilhas aqui. Para ele começar a medir, basta você pressionar e manter pressionado esse botão na lateral. Então, eu apertei e pressionei, ele já mostra aqui o valor zerado. E aqui, quando eu giro o eixo na ponta, ele já me apresenta um valor. Aqui você tem 3 posições para tudo no display aqui embaixo. E o máximo dá um pedaço da fita refletiva. Então, já dá para a gente ver aqui que tem uma fita, né? Eu vou medir aqui no eixo e na fita aqui só para a gente ter uma noção de como faz a medição. O grande diferencial é quando eu tenho acesso a ter o contato, normalmente a gente dá prioridade à medição por contato. Mas existem alguns casos em que a máquina já está acoplada, então eu tenho um motor e tenho um maquinário todo acoplado aqui no eixo, onde eu não vou ter acesso físico. Então eu posso pegar uma fitinha dessa, por exemplo, e colocar na lateral, eu tenho acesso a um pequeno pedaço do eixo, eu vou lá, colo uma fitinha lá e aí a distância eu realizo a medição com o laser. Então vamos ligar a máquina aqui. Eu vou escolher aqui, como eu estou no contato, eu vou escolher aqui, vou medir em RPM, eu vou escolher aqui contato. Pressiono o botão na lateral. Encosto. Então aqui ele está realizando a medição, a gente está em 3.520 RPM pelo contato. Soltei. Se eu quiser fazer a medição do modo óptico, eu tiro a tampa do modo de contato, mudo a escala para o RPM via laser, a última aqui. A gente vai perceber que quando eu pressionar o botão, ele já vai acender o laser aqui em cima. E aí ele vai me pontuar o laser. Então basta eu apontar o laser para a parte onde eu coloquei a fita. E ele vai me dar também 3.520 RPM. O mesmo valor que deu. Ok. Vira aí um tacômetro óptico. Alguém quer fazer algum comentário? Já viu o equipamento funcionando? Não? Muito bem. Então, outros tipos de instrumentos optoeletrônicos que às vezes você pensa assim, mas eu não sabia que isso era instrumento. Né? Monóculo. 5x40 infravermelho, para enxergar no escuro. Né? O que é um monóculo? Né? Você enxerga com um olho só, tudo bem? Um pouco diferente da luneta, mas o mesmo princípio. Ele tem visão noturna e infravermelho, não deixa de ser um instrumento, e esse equipamento é para enxergar de longe, né? 5x40, é uma amplificação, então uma imagem fica aí, que pode ficar maior 5 até 40 vezes. Microscópio biológico, 1.600 vezes. Também é um instrumento. Achei que essas coisas não fossem instrumento. Tudo é instrumento. E tudo feito por engenheiros da área de eletrônica. Tá? Então, eu até brinco às vezes, falo assim, não, o mundo hoje só existe porque o engenheiro um dia se formou em eletrônica. Se não tivesse engenheiro formado em eletrônica, dá uma olhada ao seu redor e tira tudo que a gente fez. É ou não é a engenharia mais importante para a sociedade, né? Primeiro, os hospitais. Os hospitais vão para a idade da pedra, se você tirar tudo que é feito de eletrônica lá. Então, 1.600 vezes através desse microscópio biológico. A minha esposa comprou um microscópio, ela é dentista, comprou um microscópio para fazer cirurgia. O microscópio dela, ela permite que ela olhe para o microscópio, ao invés de olhar para a boca, e use o bisturi na boca. Essa técnica
para ficar boa nessa técnica aí, ela levou anos e anos de treinamento. Anos e anos é exagero, mas não é todo mundo que consegue, olhando para um lado, mexendo na boca do outro lado, fazer uma cirurgia de precisão. Então, muitos colegas dela ficam até indignados. Falam assim, nossa, como você consegue operar assim? A maioria das pessoas é no olho nu e vai lá e opera. Obviamente, com o auxílio de um microscópio, o corte é mais preciso, tudo você tem chance de fazer uma cirurgia melhor. Então, de novo, microscópio. Mudando um pouco de assunto, colorímetro. Eu tive a oportunidade de ver a calibração de um colorímetro na indústria, não, num laboratório, né? Quem pediu essa calibração foi a Saneago, né? Então, eu tive a oportunidade de presenciar e ver essa calibração, achei interessante. Ela é baseada em soluções padrões. Então, você tem solução padrão com tal transparência, e o motivo dela ter aquela transparência é porque a água tem certos componentes. Por isso que a Saneago é que tem colorímetro, para verificar a qualidade da água de forma técnica, fazendo amostras nos tanques e reservatórios que ela tem pela cidade. E você joga essa amostra você coloca num vidrinho e coloca dentro desse equipamento e liga para ele ver. Obviamente, esse colorímetro é diferente, ele está escaneando algo do outro lado. Mas alguns colorímetros é simplesmente uma caixa em que você coloca a solução lá dentro e ela vai dar a informação da quantidade de poluentes que tem ou não, dependendo do tipo do colorímetro. Então, clique aqui, ó, de novo, vai lá no Moodle e vá se divertindo vendo vários tipos de colorímetros, ok? Ou mais detalhes sobre esse colorímetro. Jogo de paralelos óticos. Eu tive a oportunidade também de ver a calibração do jogo de paralelo ótico, ou melhor, uma calibração de uma mesa de desempenho através de um jogo de paralelo ótico. Eu vi isso tanto na Fiat Powertrain, fábrica de motores do Uno, na época eu estava fazendo aquele 1.3 Fire. E também tive a oportunidade de ver isso na ArcelorMittal, que é uma fábrica de aço, que eles têm uma mesa de desempenho que eles colocam lá para verificar a planicidade do aço que eles estão fabricando. Como que funciona, né? Você liga uma luz e ele vai refletindo no paralelo óptico que está sobre a mesa e, dependendo da refração, ele vai marcar aqui em unidade de comprimento uma distância, e ele deveria estar dando no ponto, por exemplo, 0, digamos assim. Essa distância mostra que a mesa está empenada, e essa medição, essa calibração envolve... Nossa, deixa-me ver se eu lembro. Eram muitos pontos. Por quê? Porque você vai colocar essas peças em diversos pontos, uma hora, e cada ponto que você colocar, você vai fazer uma medição. Então, você vai enxergar a planicidade ao longo de toda a mesa. São mais ou menos 99 pontos que eles mediam numa mesa de 1 metro quadrado. Então, é só para você ter uma noção aí de quão complexo e trabalhoso que é. E também, hoje, manual, né? Ah, mas dá para automatizar, professor? Claro que dá. Pensa um robô posicionando esse paralelo óptico e verificando onde que está a luz refletida. Pronto. Agora, quanto custa isso? Muito provavelmente esse equipamento que faz esse tipo de calibração automatizado já existe e é caríssimo. Por quê? Não porque seja caro o robô e etc., mas é cara a engenharia por trás. E quem já fez e desenvolveu está lá aproveitando que a concorrência não fez. Tem poucos fornecedores que fariam isso aqui. Por quê? Porque tem poucos engenheiros de verdade trabalhando em empreendimentos de verdade que vão resolver o problema da indústria. Além disso, isso aqui vai ser útil apenas para empresas que precisam de uma mesa de desempenho, para ver a planicidade e assim por diante. Novamente, clique aqui e tenha mais detalhes, tá bom? E por fim, pessoal, um outro vídeo que vai ficar lá para vocês, eu não vou passar aqui, esse vídeo é longo. Deixa eu ver aqui quantos minutos esse vídeo tem. Tem que dar um start, 24 minutos, que seria exatamente o tempo para concluir a aula. Mas eu acho que não tem sentido ficar passando o vídeo aqui. Esse vídeo é uma aula
Eu não sei se vocês conhecem esse canal, depois vocês podem até tentar acessar esse canal aí para ver, né? É a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É incrível a qualidade de aula, né, técnica, que tem disponível gratuito nesse canal, tá bom? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada lá. Dá para você aprender diversas coisas da física, principalmente, né? Essa aula aí, apesar de a gente estarmos usando aqui no nosso curso de engenharia, é uma aula de física, um assunto aí de instrumentos ópticos na física. É uma aula completa, então não tem sentido reinventar a roda. Eu, se fosse vocês, acessava lá para poder aproveitar bem aí o assunto. Então, aqui uma boa aula, 24 minutos, e aí você concluiria o nosso estudo. Então, a aula de hoje era sobre esses instrumentos. Quem quiser contribuir agora, antes de finalizarmos, com experiência de uso de equipamento optoeletrônico, por favor, fale. E aí nós encerramos a aula. Lembrando que a tarefa de casa envolve assistir a esse vídeo aí, tá, pessoal? Se ao assistir esse vídeo, já... Pode falar, tá? Pode falar. Olha, professor, eu conheci um médico que ele me mostrou os vídeos de treinamentos dele de um robô cirúrgico. Sim. Eles ficam num canto do centro cirúrgico, enquanto o robô está em outro, com o paciente operando. Eles operam totalmente remoto. E isso porque você está falando de um robô cirúrgico e o médico no mesmo edifício, né? Nos Estados Unidos já foi feito testes e cirurgias de leste a oeste dos Estados Unidos. Sim, mas no Brasil a exigência deles estarem juntos, né? Eles monitoram. Lá eles estavam em praticamente continente diferente, porque um estava de um lado dos Estados Unidos e outro do outro, né? Ele estava me falando que a precisão cirúrgica da operação via robô, ela é imensa. Hoje parece que aqui no Brasil só tem no Albert Einstein, mas ele é anestesiologista. Ele estava falando que o tempo da cirurgia, tanto no pós-operatório quanto durante a cirurgia, que é muito mais rápido. Isso que nós estamos falando de algo, um robô mais parrudo para cirurgia mais complexa, né? Mas desde o século passado, as pessoas operavam, por exemplo, aquela cirurgia do olho para tirar catarata, miopia e coisas do gênero, é tudo automatizado. O médico você faz alguns exames, é até um absurdo, porque ela é cara, relativamente cara, e o médico, ou melhor, a cirurgia leva 2 minutos. Você paga também, o que faz ficar caro são os exames, né? Você faz vários exames, esses exames te dão informação que vão ser imputados no robô cirúrgico do olho lá, e quando você vai fazer a cirurgia, você fica na frente do robô, ele aperta o botão, o robô faz o corte no seu olho lá, nem sei os nomes certos. Ele faz a calibração e bate o laser, né? O corte a laser é feito pelo robô conforme os parâmetros passados. Obviamente, tem o custo de saber passar o parâmetro, aquela bela história que eu falei em aulas passadas, né? Você não está pagando pelo prego e a martelada lá que conserta a máquina. Você está pagando pelo conhecimento de saber onde e a força que vai aplicar nesse prego para consertar. Então, essa parte aí de robótica na medicina, além de pagar bem, pessoal, aqueles que gostam de dinheiro aí, levanta a mão, né? Além de pagar bem, você tem uma possibilidade aí enorme, porque está precisando sempre de, vamos dizer assim, de criatividade para dar soluções aí para o hospital. Esse médico, ele é daqui de Goiânia, e ele desenvolveu um equipamento, ele patrocinou, vende no mundo inteiro, ou seja, não foi ele que fez, mas a ideia foi dele, muito simples, de aquecer fluidos para a injeção do paciente durante a operação no centro cirúrgico para evitar a hipotermia. Só corrigindo, ele patenteou.
A patente é dele, mas assim, a ideia toda foi dele, e ele simplesmente chamou um engenheiro que sabia pôr a ideia em prática. Não, nem foi isso. Eu conheci o técnico que trabalha nesse hospital de onde veio essa ideia. Ele é um técnico em automação, não é engenheiro, tá? O técnico que fez para ele, eu vi a solução, ele mandou até vídeo para mim, é muito legal. E era um hospital ali que fica no Horto ali, né? No setor oeste. É algo muito simples o que foi feito. Está comprovado que o aquecimento, prévio aquecimento de soro e até mesmo sangue, mas principalmente o soro, vai fazer uma recuperação até 5 vezes mais rápida do paciente. É incrível isso? Porque ele entra um pouco acima da temperatura corporal e ele desgasta menos o paciente durante a cirurgia. Aí, só para vocês saberem, o equipamento que dá essa solução aí, que está sendo vendido no mundo inteiro, o equipamento ele é um PIC com um sensor de temperatura controlando um aquecedor, tá bom? Simples assim. Sabe aqueles exercícios que vocês fazem para se livrar da matéria? Ou seja, vou controlar a temperatura da água? Pois é. Só que, ao invés de água, ele está medindo do soro. Tudo bem? Então, inclusive, o equipamento que eu vi, ele tem a capacidade de aquecer 4, eu não sei o nome, 4 soros de 500. Eu não sei o nome que se dá aquela pasta de soro, né? Que eles usam e penduram lá, né? Mas ele aquece ao mesmo tempo 4. Imagine se você fizer um que aqueça 8 e etc. para um hospital maior e começar a comercializar, né? Você vai vender bastante. Eles conseguem aquecer qualquer fluido, né? Não só o soro, pode ser sangue também, plasma. Eles focam no soro e no sangue, né? Ou os tipos derivados de sangue, não sei. Muito bem lembrado isso aí, eu não iria lembrar desse detalhe aí. Mas esse detalhe não é optoeletrônico, né? Esse detalhe é, de novo, a nossa instrumentação fazendo automação na medicina. E optoeletrônico... É algo muito simples e que rende um dinheiro muito grande para ele, porque cada instrumento que ele vende é caríssimo. Parece que ele montou uma fábrica agora na Suíça, que ele estava me falando. Ele entra com uma ideia, né? E aí o pessoal lá está fabricando e distribuindo. Eu tinha um colega da faculdade, aquele que tirou a maior nota no provão, o Geninho. Ele, ao longo de todo o curso de faculdade, como ele era técnico em eletrônica, já formado quando ele entrou na faculdade, ele trabalhava num hospital. Ele consertava os equipamentos do hospital, ao invés de mandar para consertar fora do hospital, o hospital contratou um técnico para manter a manutenção preventiva e corretiva de alguns equipamentos. Só algo muito sofisticado que ele não consertava. Então, esse tipo de trabalho que vocês poderiam estar fazendo, entre aspas, no estágio, é muito mais interessante do que simplesmente um trabalho ali para ser quase um boy, né, da empresa. Tem muita gente que pega um trabalho e fala que está fazendo estágio, mas está sendo um office boy, um faz tudo dentro de uma empresa, ao invés de fazer algo relacionado à engenharia de verdade. A oportunidade de aprender é na prática, e a prática se consegue nesses diversos estágios realmente práticos. Tem que focar se você está fazendo estágio numa empresa de engenharia mesmo, ou você é um técnico barato lá, né? Um estagiário que conhece como engenheiro e faz um serviço de um técnico, ele é muito barato. Teve um curso, acho que por uns 15 dias, com um instrumento novo, vieram os engenheiros de São Paulo para montar os instrumentos para os médicos poderem fazer o curso. Ele deixou tudo montado, os médicos fizeram o curso, eles vieram, fizeram a checagem para ver se tinha sido desmontado de forma correta, e os equipamentos voltaram para a fábrica em São Paulo. É um curso da fábrica para os médicos aprenderem a lidar com os equipamentos. Não tem como não aprender pessoal especializado. Tem equipamento tão sofisticado, que o curso aí passa de 40 horas. Mais alguém tem exemplos aí de instrumentação optoeletrônica?
Professor, Sim. eu trabalho na indústria gráfica e ela passou, assim, por uma grande revolução que usa também a instrumentação ótica. Primeiramente, elas utilizavam o scanner quando a gente tinha muitos originais em papel, fotos, por exemplo, em papel, a gente precisava escanear as fotos e, e basicamente era um laser que refletia na foto e digitalizava a imagem, né? E a saída da imagem, antes de ir para a impressora gráfica, você fazia edição, colocava texto, as imagens, fazia edição digital também. E a saída para gravação de chapa, hoje atualmente, também é feita com diodo laser. Cada diodo ele vai conseguir reproduzir um ponto na chapa, que é normalmente 2.500 dpi por polegada quadrada. Então, Bastante, hein? porque ela vai dividir as 4 cores e para fazer cada ponto daquela retícula, para dar o nível de tom necessário, ela precisa dividir a circunferência da retícula para deixar quase contínuo, né? Porque antes o processo era analógico, era contínuo, e quando digitalizou, para ficar com essa resolução e dar o nível de cinza, precisa ser uma resolução alta. Uhum. Eu queria só fazer uma correção aí, Silvio, Sim, porque a aula é de instrumentação até, tá? sim. Quando a gente fala DPI, que são dots per inch, Sim. a gente já está falando que é por polegada, inch, né? Uhum. Então, assim, você pode falar, é que você falou assim, não sei, 2.500 DPI por polegada, teve um pleonasmo, entendeu? Essa é a correção. Você pode traduzir o DPI para a pessoa leiga entender que são pontos por polegada, entendeu? Sim. Mas falar do jeito que você falou, tecnicamente está errado. Correto. Mas legal. O que mais? Então, uma dúvida que eu tenho eu sei que uma onda você pode usar ela como quando eu utilizo um sonar, eu estou medindo a reflexão de uma onda, né? Ela vai, bate e volta. Mas eu Certo. não entendi o conceito de um laser, por exemplo, numa treina laser. Eu sei que a luz pode ter o efeito de uma onda, e se uma treina laser funciona também do mesmo jeito de um sonar. Exatamente, é um sonar, só que mais rápido. Certo. Lembrando que a medição de tempo, pessoal, que é usado nessa treina laser e no sonar, a medição de tempo tempo é a grandeza que a gente mede melhor. A gente consegue medir em 10 a menos 12 segundos, tá? Então, toda medição de tempo ela é muito precisa, ela pode ser muito precisa, dependendo do que você usa para medir. Então, se você tem uma outra medição que você usa o tempo como padrão, o tempo ele é a menor das suas fontes de erro, tá bom? E uma outra parte também que usa o sistema de controle nas máquinas automatizadas, o tinteiro ele é calibrado por zonas de tinta, né? Vamos supor que você tem um rolo de tinta e em certas partes você precisa mais ou menos tinta. Então, Uhum. quando você faz a impressão, tem uma parte na impressão que tem um quadradinho para você mensurar se aquela parte está com a quantidade correta ou não de tinta. E aí você usa um colorímetro, não é, chama espectrodensitômetro. Ele vai medir a densidade da cor que está sendo impressa através da reflexão da luz. Bate a luz no papel e volta, e ele consegue calibrar a quantidade de cor em cima dessa impressão. Entendi. Exemplos, então, do início da captura até a finalização, a luz está envolvida, porque ele está trabalhando com reprodução da imagem. Entendi. Você falando aí do ultrassom, então eu lembrei de uma... Acho que da melhor
medição que eu vi com ultrassom em todos os alunos que fizeram aí, foi essa turma aqui, ó. Observa que a trena, né, eu falei para eles assim, não tem sentido você fazer medição, fazer um equipamento de medida e não conferir se ele está medindo corretamente, ou seja, não calibrar. Então, ele está usando a trena como o valor verdadeiro e vai mostrar no display aqui, usando, obviamente, um Arduino. Está o Arduino Uno ali. Então, observa que ele está medindo, ele vai afastando, olha lá, ó, 8,95. Praticamente 8,95 lá na imagem da trena. Tá todo mundo vendo, câmbio? Sim, dá para ver do que. Dá para ver, sim. Então, esse projeto deles, apesar de pegar muita coisa pronta, porque com o Arduino e esse sensor de ultrassom, eles já têm uma biblioteca pronta, né? E eu sou contra um estudante pegar coisa pronta porque ele não vai aprender. Tá pronto, não é ele que está fazendo. Tá montando Lego, né? Então, ele montou Lego aqui, porque o display não foi ele que fez, a interface e o levantamento do valor do ultrassom não foi ele que fez, ele só fez o quê? Sei lá o que ele fez aqui, a montagem do circuito. Infelizmente, está sendo esse o nível de muitos alunos, tá? Mas observa que ele conseguiu, pelo menos, fazer todo o ajuste necessário para a medição estar correta, entendeu? Isso ele fez via software, e aí ele que teve que fazer. Então, pode observar aí, ó. Olha lá, ó, no 10 ali, ó. Praticamente o 10 cravado deu aquela hora. Além disso, eu vou mostrar mais um aqui, que é um também usando o ultrassom. Deixa eu me apresentar aqui de novo. Só que esse aqui, ele não teve a precisão esperada, mas considerando que ele está muito mais sofisticado que o outro, e novamente está lá o Arduino salvando o aluno, né? Por quê? Porque o aluno não aprendeu microcontroladores até hoje. Aí, ó. Então, explicando o projeto, esse projeto tem uma bola de ping-pong, um sensor de ultrassom, e foi programado para ele controlar, através desse robô que altera a inclinação, controlar a uma distância de 2 centímetros. Observa que o PID dele não é PID, é on-off. O aluno fingiu que ia fazer um PID, viu que não é tão simples fazer PID digital. Por quê? Porque falta também conhecimento em controle. Tá aí, ó. Então, observa que é on-off. Ele não estabiliza. Momento algum ele estabiliza. É on-off. Quando chega perto, ele abaixa. Quando fica longe, ele levanta. Comentem aí para mim, por favor. O que vocês vão fazer de melhor, entendeu? No projeto final. Obviamente, não necessariamente no projeto final, mas no TCC, porque nós estamos com esse problema de remoto, tem muita simulação e pouca implementação, tá? Mas comentem aí. Nada? Tá tudo bem? Ele poderia ter controlado o ângulo, né, do servo. Eu não ouvi. Estou com problema no seu som. Ele poderia ter controlado melhor o ângulo do servo. Parece que ele não teve... Ele não conseguiu fazer um controle PID, ele fez um controle on-off. Silvio, você ia comentar? Eu já tentei fazer um PID e às vezes eu saio do controle. Eu não dominei ainda o PID, não. Uhum. E novamente, né, como ele usou o Arduino tem uma biblioteca chamada PID pronta. Mas sei lá, né? Você nem sabe como é que é a biblioteca, como é que você sabe que aquilo funciona? Eu não sei se eles usaram essa biblioteca aqui, eu não lembro do código-fonte, mas esse trabalho foi legal pela parte mecatrônica. Lembrando que o curso de engenharia de controle de automação é muito parecido com mecatrônica, né? Eles até se confundem em alguns momentos. Então, vocês têm muita coisa de pneumática e também coisas de mecânica no curso, né? Ou seja, coisas que eu falo matérias, né? Então, quando você une tudo isso, e esse projeto uniu muita coisa, você tem um projeto que é legal, mesmo com essas falhas que eu estou falando de uma parte eletrônica que poderia ter sido dominada, que é uma parte mais fácil até. Obviamente, por exemplo, se você olhar aí os parafusos e etc.,
provavelmente está dando uma inércia, um atrito que atrapalha, e aí o robô empurra e não foi, entendeu? Então ele dá um solavanco. Sim. Quem mais quer comentar aí o trabalho dos caras? Comentar é sempre criticar mesmo, pessoal. Não se preocupe com isso, não. Você vai ser criticado, eu sou criticado. Você tem que aprender a lidar com críticas, e as críticas você tem que entendê-las para que elas são feitas para melhorar o seu trabalho. Não é para envergonhar você. E toda crítica é destrutiva. Não adianta. Eu odeio aquela parte, uma crítica construtiva aqui. Permita-me uma crítica construtiva. Na verdade, quando a pessoa fala isso, ela está pedindo para você aceitar a crítica. Só isso. Porque a crítica é destrutiva. Não existe crítica construtiva. Você fez uma pintura. A pessoa critica a tua pintura, ela está mandando você fazer outra. Acabou. Aquela não serviu. Tá criticando 2, 3 problemas ali que você podia fazer melhor. E aí você vai lá, você faz uma outra melhor. A crítica é destrutiva, e a pessoa que não encara uma crítica de forma natural, essa pessoa é depressiva. Não é? Aí não tem a ver com crítica construtiva e destrutiva. Porque a crítica foi feita para você destruir e fazer de novo. E aqui, esse trabalho, apesar de ter sido bom, né? Tanto é que eu gravei, ele tá cheio de defeito que você poderia ficar criticando. Ou você simplesmente pode falar assim, nossa, mas eu não consigo fazer nem isso. Tá ótimo, professor. Bom, aí você está se nivelando por baixo, né? Vamos pegar um trabalho feito por universidades do exterior e vamos pegar um trabalho feito por nós, né? Você vai ver a diferença do nível. Mas também tem a diferença do nível de laboratório, etc. e tal, inclusive de aulas, né? Mas o que eu tenho que falar? A gente tem que criticar. A minha aula tem que ser criticada, o trabalho de vocês tem que ser criticado, a aula do outro professor tem que ser criticada. E somente se aceitarem as críticas é que a próxima aula vai ser melhor. Se não criticar, a gente acha, minha aula foi perfeita, né? Ou o meu trabalho foi perfeito. Eu já devo ter mostrado aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo. Eu vou compartilhar. Última coisa que eu vou compartilhar. Peço até desculpa por causa do horário. Mas esse aqui é um trabalho que eu gostei, que eu pouco critiquei. Ele fez um P&D. Olha aí. Eu configurei no software 35 graus, ele usando um PIC com comunicação serial e um giroscópio, o PIC controlando a velocidade daquele motor DC através de um PWM. Ele tem ali um controle P&D de ângulo. Esse aqui eu não tenho o que criticar. Eu brinquei que eu critiquei lá, né? Eu brinquei. Observa o quanto que ele ficou estável ali. Isso aqui é um P&D. Alguém quer comentar? Professor, o ângulo era controlado pela hélice ali ou não? Sim. Quando ligou, vou colocar no início. Quando ligou, a gente setou no software 30 graus. Tá vendo 30? Sim. E aí ele foi pro 30. Tá subindo. Quando ele chegou no 30, ele parou. Voltando a falar, ele fez um PIC, controlar por PWM a velocidade da hélice. O PIC, através de um sensor ADC, lendo o giroscópio, sabe o ângulo que isso tá. Entendeu? Compara com o ângulo interno, um P&D realimentado, malha fechada. Então, você observa que ele foi rápido, quando ele foi chegando, ele diminuiu, ele é subamortecido, ele não teve overshoot. Repararam isso? Não. Vou pôr de novo. Ó. Isso aqui é uma aplicação de controle perfeita do aluno. Tá vendo? Sem overshoot. E estabilizou. Não estabilizou ainda? Vai estabilizar. Tá menos 4. Não é você no vídeo, não. Tá batendo uma corrente anterior. Eu estou comentando ali que a única coisa que dá para criticar, ele ficou com um erro residual. Apesar de ser um P&D e o P&D zerar o erro, ele teve um erro. Esse erro pode ter sido por conta da medição incorreta, entendeu? Ou seja, tem que melhorar a parte de instrumentação de medida. Se eu tenho uma realimentação errada, eu vou atuar errado.
Todo mundo percebeu isso? Vem soprar aqui, sopra ele ali, só pra sacanear, só pra travar. Olha lá, ó, olha aí, ó. Uma perturbação externa. Tá voltando. O pedido não tá satisfatório, mas... Eu zoei aí, né? Falei que não tá satisfatório. Foi o melhor trabalho que eu vi de todos os tempos desses 10 anos de IFG. Vamos mexer mais. Dá pra melhorar, né? Agora... Esse dá para melhorar foi uma sacanagem também. A participação do cliente. Ok? Então, eu só espero que, com esse tipo de vídeo que a gente vai gravando, à medida que os alunos vão fazendo, os próximos alunos se desafiem a fazer melhor. Não tem sentido a gente ficar reinventando a roda, fazendo rodas piores do que os nossos antepassados fizeram. Entendeu? Professor, esse projeto aí era um projeto final dessa matéria ou não? De instrumentação. E aí ele misturou com controle. Não sei se você olhou o escopo de instrumentação. Instrumentação é a união de todas as matérias do curso, principalmente da área de eletrônica, né? Então, instrumentação envolve controle, né? Nossas próximas aulas vão ter controle. A última aula é de controle. Atuadores, sensores, medidores, analisadores. Ou seja, vocês estão na matéria principal para formar um engenheiro capaz de atuar numa indústria de forma bem ampla e genérica, entendeu? Entendi. É uma oportunidade interdisciplinar que nenhuma outra disciplina tem no curso, tá? Então, se aproveitar bem essa disciplina para fazer as práticas, nossa, você consolida o conhecimento em diversas áreas, em diversas disciplinas do curso. Então é isso, esse era o último vídeo que eu queria mostrar aí, espero que tenham gostado aí. Eu não sei se vocês querem ver mais um. Não, parece que eu perdi o vídeo aqui, ele deu corrompido. Uma pena. Tem um vídeo aqui que eu também acho muito interessante, mas ele corrompeu, ó. Esse arquivo não pode ser produzido, pode ser que... ele está corrompido. Não, ele está corrompido. A extensão é a mesma. Eu tenho que pegar onde eu salvei para ver se eu encontro ele não corrompido depois. Teve uma turma que fez um elevador. Literalmente fez um elevador. E aí, a primeira versão deles, eu falei, isso aqui não dá, né, velho? Isso aqui não dá. Eu gravei os 3 vídeos das 3 apresentações. Só para você ter ideia, se eu não critico a primeira versão e falo que eu não aceito aquele trabalho, teria sido entregue, eles teriam uma nota medíocre e estava tudo certo. E semana após semana eles foram melhorando o trabalho e eles ficaram orgulhosos do final. Entendeu o que eu quero dizer? Então, às vezes, inclusive numa das gravações, tem lá um aluno ou uma aluna, eu não lembro, criticando a minha crítica. Não, professor, tá bom, para. Ou seja, sofrendo a dor de eu estar envergonhando os colegas. Não tem nada a ver, gente. Não se metam. Né? O pai ou a mãe, quando criticam, é para o seu bem. Nunca que eles estão querendo ser o mal. E a mesma coisa um professor. O professor não está querendo ser um carrasco. Ele quer que você dê mais frutos. Você consegue entregar mais. Então, eu tinha um do elevador aqui, em que o primeiro elevador era uma piada, literalmente, e eu gosto de mostrar essa sequência de vídeos, até mesmo para vocês verem que a parte mecânica eles melhoraram, porque o primeiro elevador era de papelão, não tendo peso. E não tendo peso, o motor, quando puxava, jogava ele para o céu. É um absurdo. Você está matando as pessoas que estão no elevador, ou então destruindo as peças que você coloca no elevador. Então, e a primeira versão era com fio dental. Depois eles colocaram fio de anzol. Ou seja, tudo foi melhorando, entendeu? Então é isso, pessoal. Vou encerrar a aula de hoje aí. A gente foi para toda a instrumentação, mas a gente acabou o assunto de instrumentação. A próxima aula já é um pouco sobre atuadores e controladores. E nós estamos encerrando a parte de medição mesmo, né? De equipamento de medida. Analisadores, ópticos ou não. Agradeço aí a atenção de vocês num sábado de manhã aí. Sei que não é fácil. E encerro a gravação. Desejando a todos um bom final de semana. E até a semana que vem. Vamos com Deus.